Olá, bom dia. Bom dia para você que é meu amigo, você que é meu seguidor, você que é meu irmão na fé, na graça. Bom dia para você, aquele de todo esse nosso Brasil. Eu quero que você tenha uma ótima quarta-feira. Hoje é dia 16/10/2024. Espero que você tenha uma ótima quarta-feira. Deus te abençoe nesse dia. Espero que você e sua família estejam todos bem. Eu sou Alex César e mais uma vez vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra, do conhecimento do nosso Deus, o que ele deixou para nós conhecermos do nosso passado. Porque aquele que não conhece o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros. Então nós temos que conhecer a nossa história, da onde nós viemos, a história do mundo, o porquê estamos aqui, qual o motivo, razão e circunstância. E a palavra de Deus é o livro onde as palavras de Deus está escrita. Né? É redundante, né? Ficou redundante, mas é isso mesmo. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é onde Deus deixou escrito a sua palavra, a sua vontade, a vontade de Deus para a vida de todos nós. E ele tem um plano, e esse plano tem pessoas que foram chamadas no passado para cumprir esse plano. E eu estou fazendo uma série de Gênesis capítulo 3. Estamos hoje no capítulo 32. Estou fazendo essa série junto com vocês para que a gente venha aprender a verdade a respeito da história contada por Deus e não contada por nós. Porque se entendemos e se cremos pela fé que a Bíblia é a palavra de Deus a nós, então podemos confiar e ter certeza e ter fé e crer que a Bíblia nos conta a história verdadeira a respeito do mundo, a respeito da vontade de Deus em relação aos homens e como os homens se comportaram em relação a Deus. São duas coisas, né? Deus e a sua vontade para o homem e o homem fazendo a sua própria vontade alheio de Deus. Então é isso que estamos aprendendo nessas leituras que eu estou fazendo do livro de Gênesis, para que você compreenda o plano e o propósito de Deus na vida do homem, do ser humano, desde o Jardim do Éden até no final do milênio. E aqui nós nos encontramos com uma história maravilhosa, uma história tremenda, que é a história de Abraão, começa no capítulo 12. Abraão, Isaque e Jacó. Esses três patriarcas que iniciou um novo povo, uma nova nação, escolhida por Deus, chamada por Deus, debaixo da graça, que é favor imerecido. Eles não mereciam um chamado de Deus, mas Deus os chamou pela sua livre agência, pela sua livre vontade. Deus os chamou. E Abraão respondeu crendo e acreditou que era o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Isso lhe foi imputado para a justiça, e ele se tornou um homem justo, porque ele creu, e Deus prometeu três coisas a ele. Prometeu a Abraão uma terra, um descendente e bênção. E nós estamos nessa jornada porque Deus retirou a bênção de sobre todas as outras nações, retirou a posse da terra sobre todas as outras nações, retirou a bênção que poderia recair sobre as outras nações e a colocou em Abraão, Isaque e Jacó, e a bênção para todas as nações através de um descendente deles, que é Jesus Cristo. Então nós temos correndo no sangue, na linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos a bênção do descendente e uma descendência,
que é ter muitos filhos. Abraão teve Isaac. Isaac é o descendente de Abraão. Isaac teve Jacó e Esaú, descendentes de Jacó. Mas a bênção vai correr por Jacó e não por Esaú. Tá? Então, nós estamos vendo que Deus está conduzindo a história no povo de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele quer. E ele vai transformando a vida desses homens, se revelando a esses homens e a essas pessoas. E hoje nós vamos ver um pouco mais disso. Fica comigo aqui que a gente vai ver um pouco mais, que é Jacó. Finalmente Jacó vai ter um encontro de fato muito poderoso com Deus. Ele já teve um encontro com Deus quando ele fugia de Esaú, seu irmão, e ali em Peniel, ele dormiu sobre uma pedra e ele teve um sonho, que ele viu uma escada bem grande descendo do céu, e nessa escada, no topo dela, o Senhor estava sentado. E o Senhor fez uma promessa a ele. O Senhor confirmou a aliança de Abraão, Isaque e Jacó com o próprio Jacó. Só que Jacó, apesar de ter tido um encontro com Deus em Peniel, agora ele precisa mudar de vida, ele precisa ser transformado, porque ele ainda tem uma vida e um caráter que não foi transformado e mudado. Então agora, hoje nós vamos ver o relato da Bíblia, como é que isso aconteceu na vida de Jacó. Como que o encontro dele com Deus foi tão impactante, e ele lutou com Deus e lutou com os homens, né? Que é a descrição desse vídeo, né? Jacó lutou com Deus, os homens, e venceu. Não é que ele lutou contra Deus, ele lutou com Deus contra os homens. Ele lutou contra, primeiro, já na hora de nascer, ele já estava no ventre de Rebeca, sua mãe, lutando com Esaú, que ele queria a bênção para ele. Depois que nasce, o seu pai ia dar bênção para Esaú, que profanou a bênção, que vendeu a bênção por um prato de lentilha, o próprio Jacó. E ele venceu. Aí ele vai para a casa de Labão fugindo do seu irmão. Ele vence o seu irmão quando foge. O seu irmão quer matar, então ele venceu o irmão. Aí vai para a casa de Labão. Vai casar com Raquel, trabalha 7 anos por uma mulher. Sabe o que é trabalhar 7 anos por uma mulher? Aí trabalhou, venceu. Na hora que foi tomar a noiva, outra mulher foi dada no lugar de Raquel, foi Lia, a irmã mais velha. Foi enganado por Labão. Aí tomou Lia por mulher, trabalhou mais 7 anos por Raquel. Aí venceu. Aí casou com Raquel e teve esses filhos. E Deus prosperou ele, a gente viu no vídeo anterior. Agora ele tá voltando da sua peregrinação, ele está voltando de Padã com a sua família e tudo que ele tem. Ele também teve que vencer o sogro que foi atrás dele. E Deus falou com o sogro. E o sogro não pôde fazer nada contra Jacó, venceu de novo. Agora ele vai lutar com o irmão de novo. Só que agora vai ser uma luta, primeiro com medo, que ele está indo com medo. A gente vai ver que ele vai mandar presentes para Esaú para tentar apaziguar o coração de Esaú, seu irmão. Mas antes de encontrar seu irmão, ele vai ter um encontro com Deus. E ele vai lutar pela bênção, porque ele quer a bênção sobre ele, sobre a família dele. Então Jacó é um guerreiro que luta com Deus, junto com Deus, e vence. Bom, então vamos ver aí Jacó lutando com Deus, né? Então vamos aí para a leitura, né? Vai estar aqui do lado aí, né? Aí tá a Bíblia aí, sempre lembrando que eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Tá aqui em cima, né? E aí, capítulo 32 de Gênesis. Gênesis capítulo 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele.
Ao vê-lo, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Jacó envia presente a Esaú. Então, depois dele ver os anjos do Senhor, mudar o nome do lugar, né, para Manaim. Então Jacó enviou diante dele mensageiro a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. O Esaú já estava, né, vivendo em Seir, né, que foi a terra que ele acabou se estabelecendo com sua família. Diz-lhes: Dei a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Agora ele já está tratando Esaú como senhor, mas não como irmão, né? O homem está realmente mudado, né? Deus trabalhou no coração de Jacó, mostrando a ele o seu amor, sua bondade. Dei a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim disse seu servo Jacó. Até o momento estava morando com o nosso tio Labão. E agora tenho bois, jumentos, rebanho, ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Jacó, depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: Estivemos com teu irmão, seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Olha aqui, o homem entrou em pânico, né? Ficou apavorado, porque ele saiu lá com medo de ser morto pelo irmão, pela raiva que o irmão tinha dele ter tomado posse da bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele saiu de lá meio que fugido do irmão. E agora já passou-se 28 anos e ele acha que o irmão vai matar ele, né? Para se vingar do que ele fez. Então ele aqui vai ter muito medo. Então ele vai entrar num temor terrível. O medo de Jacó vai ser tão grande que isso vai começar a lhe entrar, vai entrar no coração de Jacó e vai lhe causar sofrimento. E Deus não vai querer isso em Jacó. Deus é o Deus de Jacó. Ele não tem que temer. Mas infelizmente ele está numa caminhada onde a sua fé está sendo fortalecida cada dia mais. Deus mostrando o seu amor e o seu cuidado. Mas ele tinha enfrentado um grande conflito com seu sogro Labão, superou aquele conflito, e agora ele vai entrar num outro conflito. E toda vez ele está fugindo do conflito, fugindo de Labão. Ele fugiu por medo. Ele foge. Só que Deus não quer um patriarca, não quer um homem que fuja dos problemas. Deus quer um homem que enfrente os problemas de frente. Deus quer um homem que seja homem, não que seja um covarde. E agora é a oportunidade, porque ele vai enfrentar. Labão ele estava fugindo. E mesmo ele fugindo, Deus apareceu a Labão e disse: Não toque em Jacó. Agora ele está indo de encontro com o perigo, de encontro com a morte. Seu coração está tenebroso, está com medo, porque ele tem os seus filhos e ali ele está com muito medo. E isso não é bom para o homem viver com medo, né? João vai falar isso, né? Porque aquele que ama, aquele que tem amor verdadeiro, não teme. Por quê? Porque o amor lança fora o medo. Então, se nós amamos a Deus a tal ponto de confiarmos completamente a nossa vida nas mãos de Deus, assim como você ama a sua esposa e você entrega completamente a sua vida a ela, nos cuidados dela, você confia 100% na sua esposa, você sabe que ela nunca vai lhe permitir que o mal toque em você,
sempre vai tentar te proteger de todas as coisas. E eu sei esse amor porque eu vivo esse amor na minha casa, na minha família. Então, assim, deveria ser a confiança de Jacó. Confiar 100%, uma entrega total a Deus. Mas Jacó ainda na sua vida, ele titupia, ele titupia, né? Ele treme, né? Ele tem medo. Mas Deus vai mostrar para ele que ele é o Deus dele, que ele não tem que temer nada e nem ninguém. Mas vamos continuar aqui. Versículo 7. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Tá vendo? Então ele tá com muito medo. E o medo não é bom. Por que ele tem medo? Porque ele ainda não ama completamente a Deus. Ele ainda não tem um relacionamento pessoal com Deus. Ele conhece a Deus, mas ele ainda não tem uma vida com Deus e um relacionamento pessoal com Deus. E ele precisa desse relacionamento para ele entender completamente o tamanho do amor de Deus, que não vai permitir que nenhum mal aconteça com ele. Porque Deus não é que nem os outros deuses de pedra, de barro, de nada disso. Ele é um Deus real. É um Deus que falou viva voz com Adão e Eva, que parecia um igual ao outro. É um Deus que cuida, é um Deus pessoal. Mas ele ainda teme, porque o amor dele ainda não é 100% o amor a Deus, que nem era o amor de Abraão e Isaac, que tinha um relacionamento pessoal com Deus. Abraão, que aprendeu esse amor, não foi de um dia para o outro, também foi uma construção. Então esse amor lança fora todo medo de tudo na vida. Por quê? Porque se eu amo a Deus e o meu amor foi colocado por Deus no meu coração, e por eu ter a certeza de que foi Deus que colocou esse amor que eu tenho em relação a Ele, então se Ele colocou esse amor em mim, em relação a Ele, é porque de fato Ele me ama, Ele se preocupa comigo e eu não preciso temer nada. Porque Ele é quem me guarda, é Ele quem me cuida e que me preserva. E tudo que acontecer na minha vida é por permissão de Deus e porque Deus tem um melhor. Mesmo que seja a morte, Ele quer me tirar do mundo do sofrimento para que eu viva na presença dEle eternamente. Que nem Enoque, que com 300 anos andou tanto com Deus, que Deus falou, Enoque, você convive tanto comigo, então fique aqui logo. Não volte mais para a terra. Fique aqui. Que Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Porque ele alcançou justiça. Por andar tanto com Deus. Então, Jacó tem que aprender isso. Jacó tem que aprender a amar a Deus. Sobre este amor de Deus, na primeira carta de João, capítulo 4, falando sobre o amor, aqui, ó. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Tá vendo? É o amor que vem de Deus. Não se engane achando que o amor vem dos homens, não. O amor não vem dos homens, não vem de mim, não vem de você. Isso é uma dádiva, é uma bênção, é um presente de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, tá vendo? Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Jacó tem que aprender a amar cada vez mais. Amar tanto os seus semelhantes, ele precisa aprender a amar o seu irmão, que ele saiu debaixo de um conflito com o seu irmão,
tomando a bênção, né? Tomando posse da bênção, lógico, já era dele. Ele não roubou nada daquilo que já não era dele. Mas ele enganou o pai, ele não enganou Esaú, porque Esaú foi profano e vendeu. A palavra de Deus diz que Esaú foi profano e vendeu. Mas ele enganou o pai. Então, ele precisa aprender a amar o irmão. E ele já começa a demonstrar esse amor quando ele trata o irmão como um senhor, o seu irmão mais velho. Ele se submete agora à autoridade do irmão. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ó, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá vendo? Quem não ama. Se você não ama, se você não tem amor pelos seus irmãos, se você não perdoa os seus irmãos, tanto faz da carne, como os não da carne, se você não perdoa o seu vizinho, se você não tem misericórdia do seu vizinho, né? Às vezes eu encontro lutas, até mesmo dentro da minha casa, quando por amor, por misericórdia, a gente quer fazer um benefício a uma pessoa, e às vezes dentro da própria casa da gente a gente encontra resistência, porque a condição da outra pessoa ao qual a gente vai dar uma dádiva, alguma coisa, por amor, por misericórdia, a pessoa diz, não vai dar nada isso a ninguém não, isso aí tá passando por isso aí porque merece, porque é um pinguço, porque é uma mulher sem vergonha, porque é uma mulher da vida, não vai ajudar não, deixa que se lasque. A escola tá aí, a faculdade tá aí, o emprego tá aí, não estuda porque não quer, ou não estudou porque não quis, tá assim, tá nas drogas, tá isso, tá aquilo outro, tá raparigando, tá fazendo coisa errada, é prostituta, é isso, aquilo outro, tá vagabundando, é porque não quer, porque ele merece estar nisso, porque é culpa dele. Quer dizer, então a pessoa não ama, ela não tem amor pelo próximo, ela não tem misericórdia, ela não consegue enxergar como Jesus enxerga, né? Paulo falou, né, que no amor que a gente seja como Cristo, né, que perdoou sem esperar nada em troca. Já pensou se Cristo fosse me perdoar para que, vamos supor, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz essas coisas, né? O Senhor me chamou no 16 anos sem vício nenhum, graças a Deus, né? Mas não por mérito meu, mérito dele, né? Glória a ele. Então já pensou se eu for um cachaceiro, se eu for isso, se eu for aquilo outro, se a pessoa é isso, aquilo outro? Então quer dizer, Jesus me amou eu do jeito que eu era. E ele ama todos do jeito que qualquer um é. Mas ele ama e chama para transformar aquela vida. Então se Deus é assim, por que eu não posso ser assim também? Esse é o amor de Deus. E se eu sou filho de Deus, e se eu tenho a imagem e semelhança do Filho de Deus, eu vou praticar essas mesmas obras na minha vida, porque são obras de Deus colocadas em mim. Que eu já fiz um vídeo, né? Antes, 2 vídeos, um vídeo anterior a esse, passa esse vídeo, passa o outro vídeo, um vídeo anterior falando sobre isso. Né? Deus mostrou, olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos ama ao enviar seu único filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. E é pelo meio da morte. Aqui está querendo dizer, é porque ele se entregou. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, não que a gente tenha amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão do nosso pecado. 11. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor. Tá vendo? Se amarmos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós. E o seu amor também permanece em nós. E o seu amor chega em nós à expressão plena, tá? Então, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Tá vendo? A plena expressão do amor, a plenitude do amor. É uma referência aqui, deixa eu ver a referência.
João 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho. João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o único Filho de Deus que mantém comunhão com o Pai o revelou. 1 Timóteo 6,16. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais ouviu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Tá? Ninguém jamais viu a Deus. Deus nos deu do seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Então Deus mandou quem? O Espírito Santo. 1 João 3,24. Aquele que obedece aos meus mandamentos permanece nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós porque o Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Tá vendo? Além disso, vimos com os próprios olhos. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Tá vendo? Perfeito. À medida que permanecemos em Deus. Então, Jacó está aprendendo a permanecer em Deus e ficar sempre ligado em Deus. E é isso que ele vai entrar numa luta que a gente vai ver já já com Deus. Porque ele quer a bênção de Deus. Ele quer Deus plenamente na sua vida. O amor pleno de Deus. Nosso amor se torna mais perfeito. Tá vendo? O amor vai se aperfeiçoando. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Um amor pleno, sem medo. Esse amor não tem medo, ó, tá vendo? Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se tememos, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Tá vendo? Se temos medo, se estamos vivendo em medo, isso mostra que não experimentamos o pleno amor de Deus, que não temos esse pleno amor. Então, Jacó está temendo o homem, e no caso aqui é temer o homem também. Não é para ele temer o homem, porque ele tem Deus na vida dele, Deus já salvou, já livrou, está abençoando ele desde quando ele teve o primeiro encontro com Deus em Peniel. Aliás, quando ele estava no ventre da mãe dele, Deus disse a Rebeca, o mais novo vai ser senhor do mais velho, que era Esaú. Deus o amou. A palavra de Deus mostra várias vezes. Deus diz, eu não aborreci-me de Esaú e não amei a Jacó, porque o amor de Deus é um amor presciente, é um amor que vem antes da gente existir. Porque Deus já tinha nos feito nele antes da fundação do mundo, para sermos dele. Então não temos que temer. Para que andar com temor? E para que Jacó está com medo? Porque ele não ama, ele não tem plenamente o amor pleno, o amor perfeito. O amor não foi aperfeiçoado dentro dele. Por isso que ele vive no temor. Mas aqui, nós hoje temos o conhecimento, temos o testemunho, temos Jesus que já veio e ele nos lavou e purificou com seu sangue, derrama do seu espírito, e assim nós não precisamos ficar passando por provações e luta, que nem Abraão, Isaac e Jacó, passou por várias provações e luta para ter o completo conhecimento do amor de Deus. Nós já temos a palavra de Deus completa da vontade de Deus para a nossa vida. Eu não preciso aprender com o erro dos outros. Que nem muitas pessoas dizem, eu já vi até pastores missionários dizendo, quando eu erro, eu aprendo com o meu erro. Não, você não aprende com o seu erro, porque isso já passou. Já foi o tempo de você errar e aprender. Esse negócio de... essa é uma fala, essa é um jargão, essa é uma colocação, essa é uma narrativa inventada pelo mundo evolucionista.
Porque essa ideia que eu aprendo com o meu erro vem da evolução dentro das escolas ensinadas que diz que as coisas no mundo não vieram a partir de Deus que fez todas as coisas, que nem está descrito no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Não, eles dizem que as coisas evoluíram de uma ameba e pela hipótese da lei do acerto e do erro, acerta, erra, é que as coisas foram evoluindo e foram melhorando ao longo do tempo. Mentira, isso aí é doutrina satânica. Nós não aprendemos no erro e no acerto com Deus. Deus já deu o seu amor por completo. É só você crer em Cristo Jesus, entregar sua vida a Ele, e que você vai ter o pleno amor de Deus na sua vida. Ele vai derramar como presente. É um presente, está lá em Efésios. Efésios capítulo 2, leia lá. É um presente. A vida eterna, a salvação, a fé é um presente, é uma dádiva dada de graça. Você não precisa comprar, você não precisa pagar, você não precisa fazer boas obras, você não precisa fazer de nada, você não precisa fazer nada, Ele te escolhe e te dá de presente. Porque esse é o amor de Deus derramado por nós lá na cruz. Que Ele nos amou antes de nos chamar, antes da gente fazer qualquer coisa. Porque nós éramos pecadores e rebeldes, está lá em Efésios 2. Então, o amor perfeito de Deus em nós, e nós amando todas as pessoas, que essa é a obra de Deus, vai tirar todo o medo. E Jacó teme, e ele tem medo porque ele ainda não experimentou plenamente o amor de Deus. Então ele está num conflito com seu irmão. Esse amor não tem medo, ó. 18, aqui do lado, ó. O 18 aqui, ó. Aqui, ó. O 18. Acompanha comigo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, quer dizer, a gente só ama agora, só tem o amor verdadeiro agora, o amor que liberta, o amor que tira de todas as amarras, o amor que faz você ser livre, você ser verdadeiramente um homem livre em Deus, de ter uma liberdade e não ficar preso, porque é isso que o mundo tem, é isso que os políticos usam. Os políticos não querem você pelo amor, e eles não têm amor verdadeiro por você. Eles querem que você os siga, que você coloque eles como senhores na sua vida, o seu vereador, o seu prefeito. Eles querem que você, o seu deputado, o seu senador, o seu presidente, o seu juiz. Eles fazem isso com medo. Quando chega na época de eleição, olha, se eu não tiver, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você não vai ter aquilo. Isso é uma tirania. É buscar o amor das pessoas pelo medo. E Deus não busca o amor de ninguém pelo medo. Deus revela o seu verdadeiro caráter, te amando, sem você esperar, sem você dar nada a Ele em troca. Esse é o perfeito amor de Deus. E é esse o amor que a gente tem que ter em relação aos nossos irmãos e às pessoas que nós temos aqui. Porque se nós não amarmos o irmão, ou o parente, ou a pessoa que a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus o qual a gente não vê? Então isso não é amor verdadeiro. E ainda ficamos debaixo de um temor, porque não temos o pleno amor de Deus e não temos esse amor pleno em nós. Então não temos que temer ao homem, não temos que temer nada, não temos que servir a alguém. Mas o mundo age assim. Os governantes querem que você apoie ele, todas as suas ideologias, porque eles ficam colocando medo em você através do programa. Não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou te ajudar, eu vou te dar auxílio, eu vou te dar aquilo outro. Você não sabe, sou eu, eles ficam eu. Quando a palavra de Deus nos ensina que não é o governante, não é o que ele tem para fazer para você. Você tem que ser verdadeiramente livre no amor de Deus. Não que você não precise escolher as suas autoridades, mas elas estão colocando-se no lugar de Deus, colocando medo no seu coração. E você não deve temer nem esses homens.
Vai lá, dá seu voto, escolhe o menos pior. Mas não os tema. Não vote neles por causa de dinheiro, por causa do tijolo, por causa de 300, 400, 500, R$ 1.000. Teve gente aí que a cidade onde eu moro vendeu voto por R$ 3.000. Vocês estão entendendo? Estão na mão dos homens, temendo os homens. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é na tirania. Ele é um amor que dá plena liberdade e te deixa livre. Livre de todas as amarras, angústias, preocupações, porque Jacó está nessa situação. O seu irmão lá vem com 400 homens e ele treme de medo, ele está apavorado. Por quê? Porque ele não tem amor, ele não amou o irmão, ele não estava debaixo do amor pelo irmão, porque ele enganou o pai para tomar posse da sua bênção. Ele não amou o irmão de verdade. Então ele não tem amor, ele está aprendendo ainda esse amor com Deus. Só que eu e você não precisamos aprender com Jacó, não precisamos passar pelo mesmo processo de Abraão, Isaac e Jacó, porque temos a revelação completa. Está aqui, acabei de ler para você. O amor verdadeiro de Deus, que lança fora todo o medo. Ah, não vai ter comida. Ah, eu não vou ter salário. Ah, eu não vou ter isso. Cortaram o meu benefício, cortaram o Bolsa Família, cortaram isso, cortaram aquilo. Não tema, porque tudo que é necessário para a tua vida, Deus já te deu por amor. Então fique no amor de Deus e não tema nada e nada, ninguém nessa vida. Não tema a falta de roupa, a falta de comida, a falta do carro, a falta da gasolina. Não tema a falta de nada. Fique no amor de Deus, sabendo que Ele te ama a tal ponto que Ele deu o filho dele, o único filho dele, para morrer no teu lugar. O que é para Ele te dar roupa, calçado, carro, gasolina? Hein? O que isso é para Ele? Jacó já tinha camelo, tinha carro, que é o carro e a moto, né? O camelo, a carro, o jumento. Ele tinha tudo, ele tinha mulher, ele tinha filho, ele tinha servo, ele tinha servos e servas que trabalhavam para ele de graça. Ele tinha toda a riqueza, o grande amor de Deus, mas ele não estava enxergando esse amor. E é isso que Deus vai fazendo aos poucos, abençoando ele, porque a bênção estava sobre ele, cuidando ele, até que ele vai se tornar um homem plenamente cheio de amor e confiante em Deus. Tá? Mas isso é uma luta na vida dele, porque ele está no meio de uma sociedade também, na época, corrupta, né? Cheio de imoralidade, porque ele casa com Lia, casa com Raquel, e depois toma 2 concubinas ainda, para dar mais filho a Lia e Raquel. Olha como é que está a vida desse homem. E ele tem que aprender e ter um encontro com Deus para Deus derramar o amor pleno na vida dele. Para não temer. Voltando para Gênesis 32, 7. Gênesis 32, versículo 7. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Tá vendo? O temor, medo, por falta de amor. Porque ele não tinha o pleno amor de Deus em seu coração. E fez coisas erradas, e tinha uma vida errada. Então, por isso que ele vivia cheio de medo. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos. Tá vendo? Ele, em vez dele buscar em Deus o que fazer, não, ele começa a tomar as primeiras iniciativas para cuidar. Em vez dele confiar no amor de Deus, sabendo que Deus o ama, ele e tudo que é dele, não, ele quer fazer do jeito dele. E às vezes você quer fazer do seu jeito. Cuidado com isso, viu? Não faça do seu jeito. Leia na palavra de Deus o que ele quer que você faça. Dividiu os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, ele pensou, né?
Se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. 9. Então Jacó orou. Agora, né? Agora ele vai em busca de Deus, né? Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, tu me disseste, volte para a tua terra natal, para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Então, quer dizer, agora ele invoca o bem, agora ele se lembra do amor, ele se lembra do que Deus prometeu e disse a ele. E agora ele busca o favor de Deus. Né? Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim. Agora ele começa a reconhecer, né? Seu servo. Agora ele reconhece o amor. Ele precisa falar, ele precisa expressar isso. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Tá vendo? O cara que saiu sem nada agora tem 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo, tá vendo? Ele, em vez dele mostrar confiança, é isso que eu digo. Quando não tem amor, quando não se tem amor, quando não vive amor, é o medo constante. Em vez dele buscar Deus e o amor de Deus, não. Ele quer buscar Deus para livrar ele do problema. A preocupação dele é essa. Olha, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor... Né, eu estou com muito medo do meu irmão. Em vez dele se preocupar em ter uma vida correta, em amar, em ter uma vida estruturada na vontade de Deus, naquilo que é justo, em vez dele temer mais o Senhor, ele está temendo mais o irmão dele. Então Deus vai vir ter com ele para mostrar para ele quem ele de fato deve temer. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, tá vendo? Ele está toda hora passando na cara de Deus a promessa, né? Mas mesmo assim Deus é amor, meu irmão. Tá? Não tem problema nenhum ele vir falar para Deus, tá? Certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se torne tão numerosos quanto a areia da beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para o seu irmão, Esaú. Agora ele vai mandar presente a seu irmão Esaú, né? Verso 14. Ele separou o que de presentes aqui? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Tá vendo? Agora ele vai construir, ele ora, fala com Deus, ele não espera a resposta de Deus e ele vai construir o caminho da paz. Ele vai tentar construir o caminho da paz. Sem nem saber o que Deus já fez. Deus já fez já. Deus já agiu por ele há muito tempo. Ele nem sabe. Ele está com temor à toa, ele está temendo à toa. Por quê? Porque ele não tem um amor aperfeiçoado, uma confiança em Deus para não ter que fazer nada. Ele não tem que fazer nada, mas ele vai fazer, porque ele não tem amor verdadeiro, ele está temendo. Então, quando você tem amor, quando você não tem amor verdadeiro, tanto pelos homens quanto também a Deus, você vive no medo. E você vai fazer de tudo do seu jeito para poder melhorar a situação para o seu lado. E não é isso que você deve fazer. Então ele prepara esses presentes. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. 16. Dividiu esses animais em rebanhos. Entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Quer dizer, vai um primeiro grupo na frente, aí vai chegar esse grupo, é meu irmão, e vai falar o que ele vai mandar falar, que a gente vai ler. Aí depois vai chegar outro grupo e vai falar a mesma coisa. Aí vai chegar um outro grupo e vai falar a mesma coisa. Que ele acha que ele vai conseguir apaziguar o coração de um homem bruto e cruel. Ele não sabe de nada. Ele criou na sua mente, na sua cabeça,
porque ele não tem o pleno amor de Deus completo nele, ele criou o seu próprio terror, ele criou o seu próprio tormento. Tá? Mas Deus vai mostrar para ele que quem cuida dele é Deus. E não é ele mesmo. E não é o que ele faz. Mas é o amor de Deus por ele. Sem esperar nada em troca dele. Mesmo ele fazendo tudo isso, Deus não jogou na cara dele. Deus não... você não tem fé, você não acredita em mim que está fazendo tudo isso. Não. Deus continua o amando. Porque Deus não espera nada de ninguém que não tem nada para dar em troca. Ele o amou antes da fundação do mundo, antes que Jacó nascesse ou fizesse algo de bom ou ruim. Ele já tinha escolhido Jacó e rejeitado Esaú. E o amor de Deus não vai se afastar dele por causa das atitudes, da falta de fé, a falta de amor e confiança nele. Não vai. Isso não vai acontecer. Deus não muda. Deus não muda. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções. Quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, e a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrar. Está tentando apaziguar o coração do irmão. Veja se isso vai comprar o coração de alguém. Não se esqueçam de acrescentar. Veja, seu servo Jacó, agora ele se humilha, né? Seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Então Jacó enviou os rebanhos e agora ele vai passar uma noite no acampamento. E Deus, vendo tudo isso na vida de Jacó, Deus vai resolver ter um encontro com Jacó, né? Porque Jacó está quase que tratando o irmão como Deus na terra, né? É o Todo-Poderoso, né? Durante a noite, aí ele estava ali no acampamento. Aí durante a noite, Jacó se levantou, tomou duas das suas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e atravessou com ele o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até amanhecer. Então veja bem. Ele passou tudo o que ele tinha para o outro lado do rio Jaboque e ele ficou sozinho no acampamento. Então, à noite, veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E aí ele está lutando com aquele homem. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e o deslocou. Então, como um sinal, né? Aquele homem tocou, aqui não é revelado quem é aquele homem ainda. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. E Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Vamos ver a referência aqui. Oséias 12, 3 e 4. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão, quando se tornou homem. Lutou com Deus. E depois, né, ele ainda no ventre. É o que eu disse desde o início. Ele lutou com o irmão no ventre. Ele lutou com Deus ali no Val do Jaboque. Sim, lutou com o anjo e venceu. Quer dizer, esse é o anjo. Oséias está dizendo, Oséias 12. Acho que é Oséias, né? Porque o S só pode ser Oséias, né? Sim, lutou com um anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse, ali em Betel,
encontrou Deus e Deus falou com ele. Tá vendo? Então, Osés falando de Jacó, então aqui Osés revela que esse homem que Jacó está lutando é o próprio Deus. Por quê? Porque ele lutou com o irmão no ventre da mãe e venceu. Ele lutou contra a vontade do pai e venceu. Ele lutou com Labão e venceu. E agora ele está numa luta com um homem que é chamado de anjo do Senhor. O anjo aqui era para estar com letra maiúscula, que é o próprio Senhor. Na realidade é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, uma teofania, aparecimento do Filho de Deus antes do tempo. E ele chorou e suplicou-lhe e pediu a bênção. Né? Jacó, porém, respondeu. O homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir enquanto me abençoar. Tá vendo? Agora ele reconhece que ele precisa da bênção. Ele quer a bênção. Qual é o seu nome? O anjo pergunta a ele, né? Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. Porque Jacó significa trapaceiro, né? Aquele que trapassa. Porque ele tentou nascer primeiro que o irmão, né? Ele queria trapacear o irmão. Aí o homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você será chamado Israel. Israel quer dizer o quê? Israel significa Deus luta, ou príncipe de Deus, né? O príncipe que luta com Deus. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Tá vendo? Vamos ver a referência aqui. Gênesis 35:10. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. 1 Reis 18:31. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. 2 Reis 17:34. Até hoje continuo com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor, o Yahvé, né, o Javé, e obedecer aos decretos, estatutos e leis e mandamentos que o Senhor deu aos seus descendentes de Jacó, cujo nome mudou para Israel, né? Teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome. Aí Jacó queria pedir o nome, né? Queria saber do nome de Deus. Queria saber o nome do Senhor. Só que era a proposta de Deus, até Moisés, não revelar o seu nome. Por quê? Porque Deus não queria que o nome de Deus fosse misturado no chiqueiro de porco que estava vivendo aquelas nações, para não se tornar mais um nome comum entre todos. E assim nós temos também muitas igrejas hoje, cristãs, evangélicas, reformadas. Todas as igrejas reformadas estão cada vez mais dentro das suas teologias e doutrina, levando o nome do nosso Senhor, que nos salvou e nos resgatou, Jesus Cristo, por meio do chiqueiro de porco, por meio do lamaçal, dando pérola aos porcos e aos cães. Isso tem acontecido em nossos dias. E eu quero levantar aqui uma voz de protesto contra essas igrejas e contra esses pastores, falsos pastores e mestres, que têm recebido muito dinheiro para pagar, para falar aquilo que o povo quer ouvir. Ouvir sobre prosperidade, ouvir sobre um amor que aceita tudo, ouvir apenas aquilo que agrada o ouvinte, misturado com um monte de lixo de psicologia humana, psicologia freudiana, de um cara maldito, satânico, inventou uma psicologia macabra, distorcendo a palavra de Deus e a vontade de Deus para o homem, desencaminha a igreja de Deus. Coloca o nome de Deus no chiqueiro do porco. Enche as suas igrejas de porcos e de cães. E dizem que são de Deus. Mas o amor em vocês, quando olhamos para as obras de vocês, o amor de vocês, não vemos o amor, vemos a negação. Vemos o homem e não o perfeito amor de Deus que lança fora todo medo.
Diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Então o anjo abençoou Jacó. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Aí ele vai chamar de Peniel aquele local. Pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. Tá vendo? Ele viu o Senhor Deus face a face. E a vida dele foi poupada. Então, ele teve um encontro com Deus, com o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, que apareceu fora do tempo a Jacó. E ele viu ali, né? E deu aquele lugar passou a ser chamado Peniel. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Então aqui nós vemos como Deus tem um encontro maravilhoso com Jacó, muda o nome dele para que ele comece a entender que ele de fato é um escolhido de Deus, e como ele é um escolhido de Deus, ele não precisa temer nada, ele não precisa temer a ninguém, porque Deus o ama e o preserva a ponto de Deus vir e ter um encontro real com ele. E o abençoou. Então tudo isso para Jacó entender, não precisa temer. Eu estou com você. Não tema. Não tenha medo. E assim, quando Deus diz aqui, ó, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. Veja bem, vi Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. Tá vendo? Ele tá com medo do irmão. O vacilão, né? Chamar de vacilão. O vacilão tá com medo do irmão. E Deus teve um encontro com ele. E ele viu que ele não morreu. Então, Jacó, para que você ter medo de um simples mortal que é o seu irmão, sendo que você tem um encontro com Deus? A palavra de Deus diz que o próprio Deus disse para Moisés: ninguém jamais viu a minha face, porque ninguém que me vê face a face viverá. Mas Jacó viu e viveu. Olha o tamanho do amor de Deus. Por que, Jacó, você está com medo dos homens quando você viu a Deus? Que a ira dele é muito pior do que a ira de Jacó, que vem com 400. Olha como ele se mostrou um Deus temível na vida de Isaac, seu pai, cuidou de Isaac, livrou ele de Abimeleque, de todos os perigos. Olha como que ele te ajudou com Labão, tomou todos os rebanhos, tudo de Labão, passou tudo a Jacó. Olha como protegeu de Labão no meio do caminho. O Senhor armou um acampamento entre Jacó e Labão e falou com Labão na noite anterior do encontro: você não toque em Jacó. E Labão tremeu na base e não pôde fazer nada. Aí isso não bastou para Jacó entender e ver o amor de Deus. Agora Deus vem e vê Jacó face a face e lutou com ele. E Jacó venceu junto ali com Deus. Então Jacó não precisa ter medo, não precisa temer. E você também, que é a igreja do nosso Deus, você sendo um pobre, miserável pecador, longe de Deus, longe do amor de Deus, longe das suas misericórdias, Jesus vem e luta com você, junto com você. Aliás, ele luta por você na cruz, que nem Romanos 6 fala. Jesus lutou com Deus por você.
E o próprio Deus pega pelo Espírito você e coloca junto na cruz de Cristo para você morrer junto com Ele, que esse é o batismo de Cristo. Você é colocado na cruz de Cristo, você luta junto com Cristo, com Deus. Porque o povo de Israel esqueceu do seu patriarca, da sua fé, da sua vida, e todos os homens se perderam. Mas Jesus veio descendente de Jacó e entrou numa batalha com Deus por nós, dando a sua vida naquela cruz por nós, lutando, nos pegou pela mão e foi na nossa frente como um guerreiro forte, aonde toda a raça humana ia ser dizimada pela ira de Deus. Jesus vai na nossa frente e vence a batalha por nós, dando a sua vida. Ele não entrou em guerra, ele não entrou no conflito, porque ele não precisa de nada disso, porque Jesus é o amor de Deus derramado na terra. Ele é o próprio amor de Deus. Jesus é o amor de Deus encarnado. Então ele dá a sua vida como sacrifício a Deus. Aquela rocha da caveira lá em Israel, Jerusalém, foi o altar do grande sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estávamos nós aqui na terra, perdidos nos nossos pecados e delitos, e estava Deus, o Todo-Poderoso, olhando para todos pecadores e miseráveis, e você também. Então ele olha lá de cima e a ira dele vai cair sobre todos nós. E vem Jesus, nasce de mulher, descendente da mulher, o descendente de Abraão, Isaque e Jacó, o descendente do qual a bênção é dada, e ele ali em Jerusalém, naquela cruz, no madeiro, ele se oferta a Deus em amor. E Deus aceita esse amor absoluto de Jesus Cristo pelo seu povo, por todo mundo. E assim ele luta por nós. E se você crê em Jesus e confiar sua vida a Ele, você vence essa luta também com Deus. Jacó tipificou ali a luta do seu descendente Yeshua HaMashiach num futuro com Deus para que o reino de Deus fosse perdoado e restaurado diante de Deus. E como Jacó venceu, você também vence. Você vence o mundo. João vai falar o que vence o mundo? A fé. Então, se você crê em Jesus, se você crê nesse evangelho, se você crê nessa verdade que Jesus deu a sua vida por você naquela luz, ele lutou com Deus no seu lugar. Se você crê nisso, você luta com os homens e vence, e já venceu o mundo. E sendo colocado em Cristo Jesus na sua morte, você também lutou com Deus e venceu. E assim Deus lhe perdoou, como Jacó lutou e venceu nessa história. Você também pode ser um vencedor. Se você crê no Filho dele, que é o amor perfeito de Deus, se você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz e deu sua vida por você. Então, por isso eu peço para que mais pessoas, peço para que você compartilhe esse meu vídeo, para que mais pessoas ouçam essa mensagem e venham a crer e venham a ser transformados. Esse evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E essa é a história de Jacó. E isso é a nossa identificação com Jacó. Para nós hoje, a igreja e para o mundo. Uma mensagem maravilhosa. Jacó lutou com os homens e com Deus e venceu. E Cristo também venceu por você, no seu lugar. E você, como Jacó tomou posse da sua bênção, você também precisa tomar posse da bênção do descendente de Jacó. Creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ore entregando a sua vida exclusivamente a Ele. Retire toda a maldição que há na sua vida aí. A maldição que você carrega de adoração a ídolo. Carrega correntinha com coisinhas penduradas no seu pescoço. São coisas consagradas a ídolo.
que são, na verdade, ídolos, são demônios. Tudo isso consagrado à sua vida a ídolos, jogue tudo isso fora e fala, jogue isso fora, ore e diga, eu entrego a minha vida a Jesus, eu creio que Jesus me ama, o amor dele é perfeito por mim, eu só preciso amar ele como meu único suficiente Salvador e rejeitar toda idolatria, feitiçaria, macumbaria, tudo que existe de outros falsos deuses, eu rejeito tudo e Cristo venha na minha vida e transforma a minha vida e faça de mim seu servo com o seu amor e derrama o seu amor no meu coração e me livre de toda essa maldição em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai encher sua vida, preencher o seu coração e toda doença, toda malignidade, maldade, perversidade, ansiedade, depressão, tudo isso vai sumir da sua vida, porque o amor de Cristo verdadeiro vai tirar todo esse lixo de dentro de você. Mas para isso você precisa crer, somente crer e ter fé que Jesus é o Filho de Deus que morreu naquela cruz para lhe salvar. Faça isso, meu irmão, faça isso, meu amigo e minha amiga, você que assiste pelo Facebook, você que assiste pelo YouTube, você que assiste pelo Hubble. Essa é a verdade absoluta ensinada na palavra de Deus. Essa é a verdade ensinada pela vida de Jacó. Deus fazendo isso na vida de Jacó para servir como exemplo para nós hoje. Como Deus ama e guarda e preserva, sem esperar nada em troca, porque Jacó não tinha nada para dar para Deus. E Deus o amou de tal forma que Deus mesmo apareceu a ele no dia que ele estava angustiado. Você às vezes vai estar angustiado, com medo, temor da comida, o salário, o emprego acabou, tudo acabou, o aluguel tem que pagar, tudo isso você está angustiado com temor. Não tema, busque o Deus de amor verdadeiro. Busque Ele, entrega a sua vida a Ele, confia nele. E Ele vai derramar o pleno amor no seu coração e vai lançar fora todo medo. O amor de Deus é perfeito. Não tenha medo do mundo, não seja igual a Jacó, temendo o irmão mais do que temer a Deus. Mas Deus mostrou para Jacó, falou, eu apareci para você, você me viu, você viu a Deus e não morreu. Olha que coisa maravilhosa. Ele com medo do irmão, temendo a carne e o sangue. A palavra de Deus diz, Paulo diz, não tema carne e sangue. Não tema o que o homem possa nos fazer, mas tema a Deus. Busque Ele. E Deus mostrou a Jacó que ele não precisava temer carne e sangue e o irmão. Porque Deus se mostrou a ele, o Deus que é um Deus temível, criou os céus e a terra, é um Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. Como é que ele viu a Deus e ficou vivo? Então não tema a Esaú, não tema o seu irmão. Não precisa enviar presente, não precisa tentar apaziguar o seu irmão. Porque você tem que temer a mim. E eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou. Não se esqueça de inscrever, dar seu joinha, seu like. Muito obrigado. Compartilhe esse meu vídeo para mais pessoas. E espero que você tenha uma ótima quarta-feira. Também estou aí fazendo a divulgação aí do meu Pix aí. Porque eu preciso comprar um computador melhor do que esse. Porque esse não está me ajudando nem nas transmissões do culto da minha igreja, que a gente faz ao vivo, e nem nas transmissões que eu faço aqui também dessas palestras. Aí o telefone é 887-988-2540-43, para que eu possa conseguir ajuntar, né, um dinheiro e trocar esse meu computador, que é um Core i3, não tem placa de vídeo, não tem nada, é muito lento. E eu preciso trocar para que possa sair com mais qualidade. Então tá aí a chave Pix, 87988254043, para que eu possa fazer com maior qualidade, porque quanto mais qualidade tiver o vídeo, a imagem, o som, eu sei que o som já tá bom, mas no vídeo, mais pessoas gostam de assistir, mais pessoas acompanham, e assim o conteúdo será levado para mais pessoas e será, né, recomendado para mais pessoas. Então, peço desde já, né, que se você puder me ajudar, me ajuda aí, né, na chave Pix está aparecendo aqui embaixo, 87988254043, também é o WhatsApp.
Tá bom? Caso você queira falar ou mandar uma mensagem comigo ou fazer uma pergunta a respeito desse estudo, pode entrar lá no meu WhatsApp e diga que você estava assistindo esse vídeo aqui, desse dia, desse assunto, e faça a pergunta desse assunto, desse vídeo, tá? Não faça pergunta aleatória sobre outras questões, né, sobre fim dos tempos ou outras coisas, não. Faça só desse assunto que eu estou tratando hoje, tá bom? Então, muito obrigado por você assistir, que Deus te abençoe, você tem um ótimo resto de semana que teremos aí, né? E se Deus quiser, amanhã nós temos outro vídeo, tá bom? A partir de agora eu vou fazer esses vídeos gravados, não está mais ao vivo, tá? Então, muito obrigado, Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e até a próxima.